Antes de começarmos, respire fundo, deixe o ar entrar e sair, sem pressa. Agora, imagine que dentro da sua mente existe um jardim, um espaço silencioso, fértil e infinito. Nesse jardim, cada pensamento é uma semente. Alguns pensamentos florescem em alegria, coragem e gratidão. Outros em dúvida, medo ou escassez. Mas o solo da mente, ele não julga. Ele apenas multiplica o que você planta. Se você acompanhou o audiobook Hábitos para o Sucesso, já deu o primeiro passo, o da ação. Descobriu que pequenos gestos repetidos todos os dias criam os trilhos do seu destino. Mas há algo ainda mais profundo, algo que está por trás de cada escolha, de cada repetição, de cada movimento. É a mentalidade. A mentalidade é a lente invisível, através da qual você enxerga a vida. Ela é o filtro que define o que você acredita ser possível e o que você considera inalcançável. É o espaço entre o que o mundo te mostra e o que você decide ver. Mudar a mentalidade é mais do que mudar pensamentos. É redefinir o modo como você se relaciona com eles. Porque os pensamentos são como nuvens, vêm e vão. Mas a mentalidade é o céu. Ela permanece. É o campo onde tudo acontece. Hoje, você vai descobrir como criar uma mentalidade que expande. Uma mentalidade que constrói pontes, e não muros. Que transforma desafios em degraus. E que atrai, pela vibração certa, as experiências que ressoam com seu novo estado interior. A verdadeira mentalidade positiva não é fingir que tudo está bem. É saber encontrar sentido, mesmo quando nada parece fazer sentido. É enxergar o invisível, acreditar no improvável e continuar, mesmo quando a estrada parece longa demais. A partir de agora, cada palavra será uma semente, e o campo onde ela cairá é você. Prepare-se, porque este audiobook não é apenas para ouvir, é para sentir, para refletir e, acima de tudo, para despertar a força que já existe dentro de você. Capítulo 1. A ponte entre hábito e mentalidade. Você já percebeu como pequenas atitudes, repetidas todos os dias, acabam moldando completamente o rumo da nossa vida? Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, explica que nossos comportamentos seguem um ciclo: gatilho, rotina e recompensa. Mas o que pouca gente entende é que, por trás desse ciclo, existe algo ainda mais profundo: a mentalidade que o alimenta. É a mentalidade que decide se o hábito vai te fortalecer ou te aprisionar. Dois indivíduos podem fazer a mesma coisa todos os dias: acordar cedo, trabalhar, cuidar da saúde, mas obter resultados completamente diferentes. A diferença está no significado interno, na forma como cada um enxerga o que está fazendo. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, diz que as mudanças duradouras não vêm de grandes esforços, mas de pequenas escolhas alinhadas com a identidade que você deseja criar. Você não muda apenas o que faz, muda quem você acredita ser. Essa é a ponte entre o hábito e a mentalidade. O comportamento é a superfície, mas a mentalidade é o alicerce. Um hábito pode nascer de uma necessidade, mas só se torna parte de quem você é quando a mente o reconhece como algo natural. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, afirmava: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Essa frase é muito mais do que motivacional. Ela é uma lei. Porque toda ação nasce primeiro como um pensamento repetido com fé. Feche os olhos por um instante e pense em um hábito que você deseja criar. Agora, em vez de imaginar o resultado, imagine a versão de você que vive esse hábito com naturalidade. Como ela pensa? Como reage diante dos desafios? O que ela acredita sobre si mesma? A mente sempre busca coerência com a imagem que você sustenta internamente. Se acredita ser alguém ansioso, ela encontrará motivos para te manter nesse estado. Mas se acredita ser alguém em evolução, ela começará a trabalhar a seu favor, ajustando suas emoções e decisões para confirmar essa nova visão. David Schwartz, no clássico A Magia de Pensar Grande, dizia que o tamanho dos nossos resultados é proporcional ao tamanho dos nossos pensamentos. A mente é um projetor, e o mundo, a tela onde suas crenças são exibidas. Mudar hábitos é importante, mas mudar a forma como pensa sobre si mesmo
é o que realmente te liberta. Então, a partir de hoje, não pense apenas no que precisa fazer diferente. Pense em quem precisa se tornar. Porque quando a mentalidade muda, os hábitos se ajustam naturalmente, como se o universo inteiro entendesse a nova frequência que você escolheu emitir. Capítulo 2. Reprogramando o padrão interno. Tudo o que você vive hoje é reflexo de uma programação mental construída ao longo dos anos. Cada experiência, cada frase ouvida, cada emoção sentida, gravou um código dentro de você. Alguns desses códigos impulsionam, outros limitam, e na maioria das vezes, você nem percebe que está sendo guiado por eles. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, dizia que a mente humana é como um jardim. O consciente planta as sementes, mas é o subconsciente quem as faz crescer. E esse solo mental não escolhe, ele simplesmente multiplica o que você repete com emoção. Quando você pensa constantemente em fracasso, a mente cria circunstâncias que te mantêm nesse ciclo. Mas quando pensa em possibilidades, ela começa a buscar oportunidades onde antes via obstáculos. Carol Dweck, no livro Mindset, chama isso de mentalidade de crescimento. A ideia de que suas habilidades não são fixas, mas podem ser desenvolvidas. E esse conceito é libertador. Porque, de repente, o erro deixa de ser um sinal de fraqueza e passa a ser um degrau para a evolução. A reprogramação mental não é sobre apagar o passado. É sobre atualizar o software da mente com novos comandos e significados. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. E pense em algo que você tem repetido. Um pensamento, uma crença, uma frase interna como "eu não sou bom o bastante" ou "isso nunca dá certo para mim". Agora, imagine que essa frase é apenas uma gravação antiga. Você pode pausar. Você pode apagar. E principalmente, você pode gravar uma nova versão. Diga mentalmente: eu estou me tornando alguém mais consciente. Eu escolho pensar de forma diferente. Eu me permito crescer. Essas frases simples não são frases de efeito, são novos comandos neurológicos. Toda vez que você repete algo com intenção e emoção, cria uma nova trilha dentro do cérebro. E quanto mais repete, mais forte essa trilha se torna. Napoleon Hill ensinava que a fé é um estado mental que pode ser criado pela repetição de instruções ao subconsciente. Ou seja, você pode treinar sua mente para acreditar. E quando a mente acredita, o corpo e as circunstâncias seguem a mesma direção. Mas não se engane, reprogramar não é forçar positividade, é treinar presença e percepção. Eckhart Tolle, em O Poder do Agora, lembra que a verdadeira transformação não acontece no passado nem no futuro, mas no instante em que você se torna consciente do que pensa agora. Esse é o momento em que o piloto automático se desliga e a liberdade começa. Toda vez que você observa um pensamento sem se prender a ele, você o enfraquece, e toda vez que escolhe um pensamento novo com clareza, você cria espaço para uma nova versão de si mesmo. A mente não se muda pela força, ela se transforma pela consciência, e a consciência é o primeiro passo da reprogramação real. Capítulo 3. Emoção. O combustível da vibração. Você pode repetir 1000 vezes uma frase positiva, mas se ela não estiver carregada de emoção, a mente não acredita. A emoção é a assinatura energética do pensamento. Ela é o que dá forma à vibração que você emite para o mundo. Joe Dispenza costuma dizer que o pensamento envia o sinal, mas é a emoção que atrai a resposta. E isso é profundamente verdadeiro, porque o universo não responde ao que você deseja, responde ao que você sente. Quando você pensa em abundância, mas sente escassez, a vibração que sai de você é a da falta. Quando pensa em sucesso, mas se sente indigno, sua energia diz: ainda não mereço. E a vida apenas devolve o mesmo padrão. A boa notícia é que isso também funciona no sentido inverso. Quando você escolhe sentir gratidão antes de ter o resultado, a vibração muda. E quando a vibração muda, o campo de possibilidades se reorganiza ao seu redor. Abraham Hicks chama isso de alinhamento vibracional. O estado em que seus pensamentos e emoções caminham na mesma direção. É como afinar um instrumento. Quando a frequência está certa, a música flui naturalmente. Greg Braden
explica que o coração humano emite um campo eletromagnético muito mais poderoso que o do cérebro. E quando o coração e a mente estão em coerência, a energia se propaga de forma harmônica, influenciando não apenas o corpo, mas também o ambiente. Isso não é misticismo. É física aplicada à consciência. A emoção é o combustível da criação. E quanto mais genuína for, mais poderosa se torna. Agora feche os olhos por um instante. Respire fundo. Pense em algo que deseja manifestar. Pode ser um objetivo, um relacionamento, um sonho antigo. Agora, em vez de pensar em como conseguir, sinta como seria já ter conseguido. Permita-se sorrir, respirar diferente, sentir o peso sair do corpo por alguns segundos. Esse exercício simples é uma das práticas mais transformadoras que existem, porque engana o cérebro, no melhor sentido. Ele começa a liberar os mesmos neurotransmissores que liberaria se aquilo fosse real. E o corpo, sem perceber, entra em estado de já realizado. Quando o corpo acredita, a mente segue. E o universo entende a mensagem. Mas lembre-se, emoção não é euforia. Não é tentar forçar alegria o tempo todo. É sentir presença, verdade e intenção. É estar inteiro no que se faz. A vibração certa não nasce do excesso, nasce da coerência. É quando você pensa uma coisa, sente a mesma coisa e age em harmonia com ambas. Você não precisa controlar o universo, basta alinhar o seu próprio campo. E quando isso acontece, as sincronicidades começam a surgir. As pessoas certas aparecem, os caminhos se abrem, as oportunidades que pareciam improváveis se tornam naturais. O segredo nunca foi desejar com força, mas vibrar com verdade. Porque o universo não entende palavras, ele entende frequência. Capítulo 4. A linguagem da mente. A mente humana fala uma língua que poucos realmente compreendem. E, curiosamente, essa língua não é feita apenas de palavras, mas de imagens, emoções e repetições. Andrew Newberg, em As Palavras Podem Mudar Seu Cérebro, comprovou que o simples ato de pensar ou falar palavras positivas libera substâncias químicas que altera a estrutura cerebral. Cada frase que você repete com emoção é como um comando de programação no sistema da sua mente. Quando você diz constantemente, eu nunca tenho sorte, isso não é para mim, ou eu não consigo, o cérebro entende como um roteiro de sobrevivência e cria caminhos mentais que reforçam essa história. Mas quando você diz, eu estou aprendendo, estou evoluindo, ou tudo está se ajustando ao meu favor, a mente começa a procurar evidências disso no mundo real. Palavras são frequências, e cada uma carrega um campo vibracional próprio. O universo responde não apenas ao que você pensa, mas ao tom emocional que acompanha suas palavras. Eckhart Tolle, em O Poder do Agora, lembra que a mente é como uma criança inquieta. Se você não observa o que ela diz, ela cria realidades que você nem percebeu ter pedido. Por isso, consciência é o primeiro filtro da linguagem mental. Napoleon Hill ensinava a técnica da autossugestão consciente. Repetir frases com emoção e convicção, até que o subconsciente aceite como verdade. Isso não é mágica, é neurocondicionamento. O cérebro aprende pelo foco e pela repetição. E aquilo que você repete com sentimento se torna parte da sua identidade. Mas existe um segredo que poucos comentam. A linguagem da mente não é feita de frases longas. Ela entende símbolos, imagens e sensações. É por isso que as visualizações funcionam tão bem. Quando você imagina algo com nitidez e emoção, a mente não distingue se é lembrança ou futuro. Ela apenas registra como real. Feche os olhos por um instante. Pense em uma meta que deseja alcançar. Agora, traduza essa meta em uma imagem viva. O cheiro, o som, o ambiente, o toque, o sentimento de estar lá. Essa é a língua que a mente entende. E quanto mais vezes você a pratica, mais o cérebro reforça as conexões que sustentam essa realidade. Abraham Hicks chama isso de focar no que já existe em vibração. Porque tudo o que você deseja já existe em forma energética. Você apenas precisa sintonizar. Então, da próxima vez que falar algo sobre si mesmo, escute as entrelinhas. As palavras que você repete todos os dias são o código da sua realidade. Substitua a autocrítica por afirmações de aprendizado.
Troque o nunca por ainda. Mude o difícil por em processo. Essas pequenas trocas linguísticas são como ajustes finos em uma frequência de rádio. E quando a frequência se alinha, o ruído desaparece, e o que você buscava começa a aparecer. A mente não fala português, inglês ou qualquer idioma humano. Ela fala vibração. E as palavras são os fios condutores dessa vibração. Quando você aprende a falar com ela na língua certa, ela começa finalmente a te ouvir. Capítulo 5. O campo invisível. Existe uma força silenciosa que conecta todas as coisas. Você não a vê, mas sente. Às vezes como uma intuição. Outras como coincidências que parecem planejadas demais para serem acaso. Greg Braden chama isso de o campo inteligente. Joe Dispenza o descreve como o campo quântico de infinitas possibilidades. E Nikola Tesla, há mais de um século, dizia: se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo o que existe vibra. O som vibra, a luz vibra. E o pensamento, sim, o pensamento, também. Cada emoção gera uma assinatura energética, um padrão que se propaga como uma onda invisível. Você é, ao mesmo tempo, um transmissor e um receptor de frequência. A forma como pensa, sente e age determina o tipo de realidade que sintoniza. Pense no rádio. As estações estão todas no ar, mas você só ouve a que escolhe sintonizar. Da mesma forma, as possibilidades da sua vida já existem no campo, aguardando o momento em que sua vibração combinar com a delas. O campo invisível não julga, não escolhe o que é bom ou ruim. Ele apenas responde. E responde com precisão matemática. Se sua vibração é de medo, ele te mostra mais situações que reforçam o medo. Se é de confiança, ele devolve oportunidades que exigem coragem. Essa é a verdadeira lei da atração. Não como um truque para conseguir coisas, mas como uma consequência natural da coerência entre mente e coração. Joe Dispenza explica que, quando o pensamento, mente e a emoção, coração, entram em harmonia, eles criam um estado de coerência eletromagnética. Nesse estado, o corpo se torna literalmente um campo vibrante de informação. E o campo invisível responde. Mas esse campo não é apenas externo. Ele também vive dentro de você. Ele é o espaço entre os átomos, o silêncio entre os pensamentos, a presença que observa sem julgar. E é nesse espaço silencioso que as transformações mais profundas acontecem. Feche os olhos por um instante. Respire fundo, sinta o corpo. Agora imagine que cada célula emite uma luz suave, como se estivesse conectada a algo muito maior. Essa luz é o seu campo pessoal, e ele interage o tempo todo com o campo universal. Quando você pensa com clareza, sente com verdade e age com propósito, o campo inteiro se reorganiza ao redor dessa intenção. Não há mágica nisso, há consciência. Porque o campo responde não ao que você quer, mas ao que você é. Então, em vez de tentar controlar o mundo, aprenda a ajustar a sua frequência. A sua vibração é o seu endereço cósmico, e o universo só pode te entregar o que sabe onde encontrar. A vida é uma conversa entre campos, e cada pensamento é uma palavra dessa conversa. Quanto mais consciente você for da sua linguagem vibracional, mais clara será a resposta do universo. Capítulo 6. O alinhamento e a ação. Até aqui, você compreendeu que pensamento, emoção e vibração formam o trilho invisível da realidade. Mas há um elemento que transforma tudo isso em movimento: a ação alinhada. Muita gente fala em manifestar, visualizar, acreditar, mas esquece que o universo responde à frequência do que é vivido, não apenas do que é imaginado. O alinhamento verdadeiro acontece quando a mente projeta, o coração sente e o corpo age na mesma direção. Joe Dispenza costuma dizer que, quando pensamos de forma diferente, mas continuamos agindo igual, o corpo ainda está preso ao passado. E é nesse ponto que o processo de criação se interrompe. Você não precisa correr atrás das coisas. Precisa caminhar em direção a elas com a energia certa. A ação não é o contrário da fé, é a extensão dela. Quando você se move com confiança, mesmo sem provas, está dizendo ao campo: eu já acredito. E o campo responde. Oportunidades surgem, coincidências se alinham,
Pessoas aparecem no momento exato, não por sorte, mas porque a vibração certa começou a atrair o contexto certo. Mas há um segredo simples. Agir não é fazer muito, é fazer o essencial, aquilo que vibra em sintonia com quem você está se tornando. A ação alinhada é silenciosa, leve, quase natural. É o fluxo que nasce quando você para de forçar e começa a permitir. Pense nos grandes realizadores. Eles não agem a partir do medo, mas de uma convicção interna. Como dizia Napoleon Hill, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Mas Hill também alertava: crença sem ação é apenas desejo, e desejo sem direção é apenas ruído mental. Greg Braden descreve isso como coerência entre intenção e atitude. Você pode meditar, visualizar e afirmar todos os dias, mas se suas atitudes diárias contradizem essa energia, o campo se confunde, e o universo não entrega mensagens confusas. Então pergunte-se: as suas ações diárias refletem a vibração do seu propósito? Ou você ainda age como a pessoa que tenta mudar, em vez de como a pessoa que já mudou? Feche os olhos por um instante. Imagine-se no futuro, vivendo o resultado dos seus sonhos. Agora observe o seu comportamento nesse cenário. Como você fala, como decide, como caminha. Esse é o seu mapa. A ação alinhada começa com pequenas escolhas. Acordar grato, falar com gentileza, cumprir o que promete a si mesmo, agir mesmo quando o medo diz, não vai dar. Cada gesto coerente fortalece o campo. Cada atitude consciente te aproxima da vibração certa. E é aí que a mágica se torna ciência. Quando o pensamento cria o caminho, a emoção acende o motor, e a ação mantém o movimento. Você não precisa saber o como, precisa apenas estar em estado de alinhamento, porque o universo não entrega para quem pede, entrega para quem se torna. A próxima jornada começa exatamente aqui. O caminho do propósito, da mente desperta e da prosperidade consciente não é sobre velocidade, é sobre direção. E a direção certa começa quando você entende que pensar, sentir e agir em sintonia é a verdadeira definição de liberdade. Conclusão: o início de uma nova jornada. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas um conjunto de ideias, é um convite. Um convite para lembrar que o poder de transformar a própria vida não está em algo fora de você, mas dentro, no campo silencioso entre o pensamento e a ação, entre a intenção e a emoção, entre o que você acredita e o que você decide viver. Você aprendeu que hábitos constroem o alicerce, que a mentalidade sustenta a estrutura e que a emoção é a energia que movimenta tudo. Mas o segredo está em integrar cada parte em uma vibração única, a vibração da coerência. Quando pensar, sentir e agir estão em harmonia, a realidade se reorganiza em torno da sua nova frequência. Esse é o verdadeiro despertar da consciência criadora. A partir daqui, você não é mais o mesmo observador da própria vida. Você é o arquiteto dela. Mas há um ponto crucial que separa quem desperta de quem realmente transforma a própria história: a disciplina. A disciplina é o elo entre o saber e o fazer. É ela quem molda o tempo, organiza a mente e dá forma aos sonhos. Sem foco e disciplina, até o melhor propósito se perde em meio ao caos das distrações. No próximo episódio, você vai descobrir que disciplina não é rigidez, é liberdade com direção. E foco não é limitação, é a arte de concentrar energia no que realmente importa. Vamos aprofundar essa jornada e compreender como manter o alinhamento mesmo quando a vida desafia, como transformar vontade em constância e intenção em resultado. Porque cada passo dessa série te aproxima do propósito maior: alcançar prosperidade com consciência e liberdade com equilíbrio. O plano, rumo ao milhão, não é só sobre dinheiro, é sobre se tornar alguém capaz de criar, sustentar e multiplicar valor, inclusive o dinheiro. E essa jornada começa exatamente onde termina esse capítulo, na decisão de continuar evoluindo. Agradeço por chegar até aqui. Lembre-se, não importa onde você esteja, nem quanto falta para chegar. Se há presença, há caminho. Gratidão sempre. Alexandre Câmara.